Tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso Cantinho Saúde Bucal. E hoje teremos uma participação muito especial da doutora Luziane aqui no nosso cantinho. Então você que está chegando agora, já me ajude nessa missão aqui abaixo. Tem um aviãozinho, compartilha essa live com o maior número de ASBs, TSBs, acadêmico de odontologia, dentista, não tem problema não, gente. Pode chamar essa galera. Chama também, hein, de forma especial, aquela pessoa que trabalha com dentista, que não tem curso de ASB, TSB. Essa live é de extrema importância para todos que estão ligados à odontologia, porque é um assunto muito sério, gente. É muito sério mesmo. Por isso que eu fiz questão de convidar a doutora Luziane Borges para estar tratando desse assunto comigo. Acredito que vocês vão ficar de boca aberta. Tá vendo muita novidade aí. Se eu fosse você, eu ficava comigo até o final dessa live. Já pode colocar aí também onde que essa live está chegando. Coloca aí o estado que você mora. Se você é ASB, TSB, bora conversar, gente. A doutora Luziane já apareceu. Vou chamar aqui a doutora Luziane. Ela estava presa no trânsito, coitada, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha, o pessoal tá falando que tá tudo certo. A maioria certo. Doutora Luziane acabou de entrar. Olá! Oi, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso Cantinho Saúde Bucal. Tudo bem? Eu tô ótima, e você? Tudo ótimo. Tô muito feliz de poder... Desculpa o atraso. Tranquilo, tô muito feliz de poder te receber aqui no nosso cantinho. É a segunda vez, né, que a senhora participa aqui com a gente desse movimento, mês do ASB e TSB. Vale lembrar, gente, que é o terceiro ano, viu, seguido, que eu faço isso para vocês com muito amor, muito carinho. Todo dia tá tendo aqui postagem, live com pessoas incríveis. E tô fazendo isso tudo assim de coração. E sou muito grata a cada pessoa que passa por aqui. E em especial a doutora Luziane, que tá aqui marcando presença com a gente, porque pensa, gente, tanto que a agenda dessa mulher é difícil. Tudo bom? Tudo jóia, mas seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Que a maioria das pessoas podem não te conhecer, o que eu acho muito difícil, Imagina. Bom, mas se apresente. em primeiro lugar, obrigada por me chamar, por me convidar. A gente já é uma parceira, você já trabalha com a gente indiretamente e nos ajuda bastante a contribuir nos nossos eventos. Eu sou uma profissional que vim da área médica e entrei na área odontológica, comecei a trabalhar há 23 anos com formação de ASB, TSB, e o início foi por biossegurança, até hoje, né, que é a minha especialidade. A gente trabalha com hospitais, mas sobretudo com a área de odontologia, tatu, body piercing, tudo que se diz respeito à segurança do paciente. E eu tenho um carinho muito especial e uma atenção muito especial, até porque mais de 50% do nosso trabalho é relacionado ao auxiliar e técnico. Nós fazemos um evento internacional desde 2011. Esse ano nós fizemos o nono CEATESB, foi a segunda vez que a Danusa participou. Foi um sucesso, as pessoas estão adorando. Obrigada novamente, viu, Danusa? Você fez uma super contribuição. Quem quiser assistir, entre em contato com a gente tem o link gravado. E é isso, eu estou aqui para contribuir, para somar, para esclarecer. E foi um movimento muito, 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 sabe, eu não sei nem, não tem nem palavras para descrever, gente. Foi muito importante, né, na questão do sentido, assim, de crescimento profissional, porque ali foi um dia de atualização, de, nosso Deus, olha, eu passaria aqui horas falando sobre esse encontro, mas vamos focar, porque eu trouxe essa polêmica, viu, doutora? Tem muita gente que está nessa dúvida se qualquer pessoa pode trabalhar com dentista. Eu vejo muitos que chegam no meu direct, que são secretárias, recepcionistas, e atuam de forma ilegal. Então, por isso que eu fiz questão de trazer esse assunto, né? Ainda mais que estamos tratando do mês do ASB e TSB. E eu gostaria de te perguntar, doutora, pode? Qualquer pessoa pode trabalhar com dentista? Conta aí pra gente um pouquinho. Olha, se for para você atender ao telefone, marcar consulta e não entrar na sala clínica, muito menos trabalhar com biossegurança, esterilização de materiais, uma pessoa educada, uma pessoa treinada, sim, pode trabalhar com dentista e não precisa ter nenhum curso, nenhuma inscrição no CRO. O que nós percebemos é que, como a profissão é relativamente nova, a gente tem 15 anos de regulamentação, né? Dia 24 de dezembro agora, a gente vai fazer 15 anos de regulamentação, que é o dia do ASB, TSB, né? Domingo que vem. A gente fala, tem menos de uma semana. E essa regulamentação veio em 2008. Já existia, sim, o registro do ASB, TSB, mas até então não existia uma regulamentação através de cursos de 300 horas, que é o caso do nosso curso, dos nossos cursos e da maioria dos cursos que tem no Brasil. Então, assim, o que existe uma dúvida e uma dissonância muito grande é que o dentista que já trabalhava 15 anos atrás com uma pessoa que não tinha uma formação, não tinha uma orientação e não tinha um registro, e esse registro precisa de um certificado, que seja de uma escola que tenha inscrição no CRO, aí é ilegal. Ilegal no sentido de fato mesmo, né? É como se você fosse a um hospital e fosse atendido por uma pessoa que não tem um curso de técnico de enfermagem,
né? Isso é grave. Só que na área odontológica, como as coisas foram passando muito rapidamente e essa formação ainda não está muito divulgada, muitas pessoas começaram a trabalhar com dentista, sabem o que estão fazendo, têm uma noção, porque o dentista passou essa noção, mas elas não têm uma formação legal e nem uma inscrição no CRO, onde te dê uma legalidade para trabalhar como um profissional de saúde, com todos os direitos, com todos os deveres. Então, não é qualquer... A resposta é não é qualquer pessoa que pode trabalhar auxiliando o dentista, seja a quatro mãos, seja dentro da sala, não pode ficar na sala da clínica, muito menos trabalhando com esterilização, que normalmente é esse lugar que os dentistas acabam pedindo para suas auxiliares ou secretárias. Normalmente ele acaba conhecendo ou uma paciente, ou uma ex-paciente, ou alguém que indica, uma pessoa educada, que tenha bom trato, que saiba conversar, e pega essa pessoa para trabalhar na recepção, e aos poucos ele vai colocando essa pessoa dentro da sala clínica. Nesse momento, essa pessoa já não é mais alguém que atende ao telefone e não faz só coisas burocráticas, a partir daí já é ilegal, né? Ilegal ao ponto de ter problemas de lesão corporal. Por exemplo, o que seria isso? Se chegar um fiscal da vigilância, se chegar um fiscal do CRO e atuar, né, autuar o dentista trabalhando com alguém que não tenha CRO, que não esteja fazendo curso, que aí você pode estar como se fosse um estagiário, isso pode ser considerado lesão corporal, porque você não tem aptidão e não tem formação, não tem orientação para estar lidando não só com os tecidos da boca, né, tecidos moles, com o dente, como também para estar lidando com todo o material que vai ser preparado e oferecido de maneira aséptica, com segurança para esse paciente. Então, não é legal, é ilegal e pode ser configurado até criminalmente como lesão corporal. E é de extrema importância a gente trazer esse assunto, galera, porque infelizmente são inúmeras pessoas que se encontram nessa posição. E qual que é a intenção dessa live? É mostrar o caminho para vocês. Mostrar também que existe uma diferença na questão de ASB e TSB. Sabe, doutor, eu vejo muitas ASBs realizando função de TSB com aquela esperança, se eu fizer um pouco a mais, eu vou ser reconhecida, eu vou ser valorizada. E não é dessa forma, né, doutora? Existe aí uma diferença também entre essas profissões e eu acho que é válido a gente falar também um pouquinho sobre isso. Sim, assim como na enfermagem, na área médica, existem as especificações e as atribuições. Não existe mais auxiliar de enfermagem há muito tempo. Hoje em dia é só técnico, né? No futuro, a gente acredita que isso vai acontecer também com a odontologia. A grande maioria já está procurando um curso de TSB, mas é que o mercado ainda não está absorvendo tantos TSBs assim. Isso vai mudar com a radiologia digital, com a digitalização. Isso é uma conversa que a gente pode ter depois. Mas assim, o ASB, via de regra, ele é treinado para fazer todos os procedimentos que não sejam invasivos e que não tenham contato diretamente dele com o paciente, sem o dentista do lado, não é supervisão, sem o dentista estar do lado. Então, por exemplo, o ASB vai espatular alguns cimentos, o ASB vai auxiliar na radiografia, mas ele não vai radiografar, o TSB pode radiografar. O ASB vai auxiliar na profilaxia, mas não pode fazer a profilaxia, que é a chamada limpeza, né? Que é a remoção de cálculo gengival, que é a remoção de placa bacteriana dura. O ASB, ele pode auxiliar fazendo a espatulação do alginato e do gesso, mas ele não pode moldar. O ASB não pode trabalhar com radiologia digital, o TSB pode. Ele não pode raspar cálculo gengival, o que é supragengival? Quando você sorri, você vê gengiva e coroa. Para baixo, nos superiores, para baixo da gengiva, nós temos a parte supragengival. Aqui também, para cima da gengiva, supragengival. O TSB pode pegar uma cureta e raspar esse cálculo e remover esse cálculo gengival. Seja com ultrassom, seja com cureta. Pode fazer alguns polimentos, pode fazer algum início de escultura, por isso que no nosso curso tem escultura dental, mas não pode, obviamente, fazer anestesia, não pode fazer nada que não seja irreversível. Mas o TSB, ele vai muito além disso. O TSB, ele pode tratar o paciente de maneira preventiva de uma maneira muito diferente do ASB. O ASB pode receber o paciente, preparar o paciente para ser atendido pelo dentista, mas não pode ser atendido pelo ASB. O TSB, se o dentista estiver na clínica e supervisionando esse trabalho, ele pode atender o paciente desde que não seja procedimentos irreversíveis. O que são procedimentos irreversíveis? Ele não pode pegar uma alta rotação e abrir um dente para fazer um preparo cavitário, mas ele pode, se ele tiver com uma cavidade aberta, pode usar papacari, pode usar selante, ele pode usar cureta, ele pode aplicar forramento, ele pode fazer até o capeamento pulpar, ele pode aplicar a resina incremental, ajudar o dentista a fazer a escultura. Então, assim, às vezes as pessoas acham que o TSB só pode radiografar e só pode fazer a moldagem para além do ASB. Não, ele pode fazer um plano com o paciente de prevenção.
Um plano que esse paciente anteriormente e posteriormente ao tratamento, esse paciente pode ficar por conta do TSB desde que o dentista esteja na clínica e esteja responsável pelo trabalho dele. Então você vê que são coisas muito diferentes, né? É como o auxiliar de enfermagem que não podia acessar a veia e o técnico pode, ele tem acesso à veia, ele faz o acesso, ele coloca o soro. São diferenças de invasão, né? Que um tem um treinamento mais aprofundado e o outro tem um treinamento mais superficial no sentido de procedimentos invasivos. Os dois são muito importantes. As clínicas que apostam em ter ASB e TSB ganham muito com isso na rotatividade e no ganho de tempo e de qualidade, mas a gente sabe que aos poucos o mercado vai entendendo isso. E olha, uma coisa que eu acho que é importante, que pode ser que tenha dentista aqui assistindo. O TSB não veio para substituir o dentista. O TSB não vai abrir um consultório e fazer prótese e fazer procedimentos odontológicos. Nos Estados Unidos, os higienistas têm consultório. Mas como lá tudo dá processo, eles fazem exatamente o que eles podem fazer. Que, na verdade, é o que o TSB faz aqui. Só que aqui o TSB não pode ter o seu consultório. Ele não tem licença para ter a sua clínica. Nos Estados Unidos, sim. Então, são coisas diferentes que muitos dentistas que ainda não conhecem as atribuições dos TSBs, às vezes têm preconceito. Fala, eu não vou colocar um TSB porque ele vai roubar o meu paciente. De forma alguma, o TSB não pode fazer nenhum procedimento sem a supervisão direta ou indireta do dentista e também não pode atender o paciente dando diagnóstico, fazendo plano de tratamento, a não ser que ele passe o plano de tratamento através das orientações do dentista. Isso ele pode fazer. Ele pode pegar o paciente um dia, que o dentista esteja atendendo outro paciente, e fazer uma profilaxia, fazer uma evidenciação de placa, remover cálculo gengival. Para todos os ortodontistas que precisam de um TSB para prevenção, porque aparelho na boca de criança e de adolescente é uma loucura, com placa. Então, tudo isso pode ser aproveitado com aptidão e com a atribuição do TSB, que o dentista desconhece. E o próprio TSB desconhece. Ah, mas por que eu vou fazer TSB? Qual a diferença? Então, tem várias diferenças, porque a formação é muito mais aprofundada. É verdade. Inclusive, doutora, eu sempre falo para as pessoas assim, ó, para você entender de forma clara e mais objetiva o que seria ASB. Auxiliar, como o próprio nome já diz. Então, nossa função é o que? Auxiliar o dentista, preparar ali mesa. O TSB, né? Isso. E o TSB também pode estar fazendo as funções de ASB. O TSB, ele já tem, digamos que uma certa, como eu posso dizer, uma habilidade ali de tocar na boca do paciente. Então, a ASB não pode tocar, né, dentro da boca, inserir nada na boca de paciente, diferente do TSB. E é tanto, doutora, que assim, como eu ainda, tipo assim, não domino esse assunto TSB, por isso que eu tomei a decisão recentemente de fazer o TSB com vocês, justamente para entender um pouquinho desse universo, para entender esse universo. E, tipo assim, você tá falando aqui, ai, pode fazer isso, isso, isso. Eu tô aqui, meu Deus do céu, como assim? Nossa, que sonho, que legal. Olha, o ano que vem vou estar atendendo. Ai, que massa. Você, é muito exemplo, bom isso. Tem muitas ex-alunas que têm, depois que elas pegam o certificado, fazem a inscrição no CRO, elas ganham uma sala que estava lá meio esquecida no dentista, ou aqueles horários que o dentista vai fazer questões burocráticas e que precisa receber. Muitas vezes a clínica está parada, isso é uma coisa legal que você que faz freelancer já vai conversando com o dentista, porque assim, o dentista ele tem uma carteira de clientes enorme e que às vezes procura ele só quando dói, quando tem algum problema, quando quebra um dente ou quando tem alguma dor. Não, a gente precisa colocar nas clínicas, e quem faz isso é o TSB, um projeto de prevenção. O que é o projeto de prevenção? Da criança, do bebê, até 90, 100 anos, até a pessoa estar viva, mesmo que ela tenha só prótese, existe uma forma da gente fazer um projeto de prevenção. Então, o bebezinho vai chegar, antes dele ter dentinho, a gente vai ensinar a mamãe a pegar uma fraldinha limpa e passar com um sorinho nessa parte do vestíbulo. Isso o TSB faz, orienta a mamãe a fazer isso. Limpar a linguinha com clorexidina 012. Depois a criança vai começando a pegar aquela escova pequenininha, não sabe fazer nada, mas a gente deixa, a gente ensina a mamãe, a gente vai explicar para os pais até que idade esses pais precisam escovar os dentes das crianças, pelo menos uma vez antes de dormir. Isso tudo você aprende no curso. Antes de dormir, até os 8, 9 anos, mesmo que a sua criança seja madura, é importante escovar os dentinhos, porque ela não tem ainda a noção de escovar todas as faces, né? A língua. Sim. E isso quem vai ensinar não é o dentista. Se tem um TSB no consultório, o dentista ele pode focar o tempo dele para ganhar o dinheiro dele na especialidade dele. Porque o TSB é um especialista, vamos dizer assim, em prevenção. Então, ele vai explicar o que é o processo DESRE, que é desmineralização, remineralização, o que é mancha branca, o que é essa placa que vai ficando mais
e mais endurecida e cristalizada? Quais são os alimentos que essa criança está comendo? Por que ela está formando tanta placa em um lado e no outro? Tudo isso não é o dentista que faz. E o dentista não precisa ficar inseguro com isso, porque ele é um aliado do dentista. O TSB vai ser um parceiro do dentista. O SB pode fazer isso? Não. Ficar com o paciente sozinho, fazendo essas orientações, tocando a boca do paciente, sem o dentista do lado, não. Essa é a grande diferença. Eu percebo que o TSB, doutora, ele, tipo assim, a mão de obra, digamos assim, é mais ativa em SUS. É tanto que hoje em dia, você vai ver lá os concursos públicos, processo seletivo, tem inúmeras vagas voltadas também para o TSB, justamente por isso, porque eles têm a liberdade de realizar ali a questão da profilaxia, remoção de sutura. Então, digamos que agiliza a fila, né, da população. Então, é que nem a senhora falou sobre essa questão de, digamos, concorrência. Eles se sentem assim, eu vou perder o paciente, no caso particular, né? Se eu passar aqui a limpeza, pode acontecer do paciente não gostar, ou senão ele, tipo, eu perder o paciente para minha TSB, e não é dessa forma, né? Se ele for parar para pensar, ele vai faturar muito mais. Exatamente. O que o dentista está começando a entender, e eu trouxe isso da área médica, porque médico, enfermeiro, especialistas e técnicos de enfermagem trabalham em equipe. Como é o SUS? Trabalha com equipe multidisciplinar. Hoje é muito difícil o dentista conseguir sobreviver se ele não tem profissionais de outras áreas da odontologia que ajude-o a fazer um implante, uma endo, coisas que ele não faz, por exemplo. Só que a parte preventiva, ao contrário do que o dentista pensa, ela é muito rentável. Porque a parte preventiva, ele cobra menos, mas ele atende muito mais vezes. Então, ele pode, por exemplo, pegar aquele paciente que tem risco de cárie alto e trazer esse paciente 2 vezes por ano e não uma vez só por ano para fazer o projeto preventivo, né? Para participar disso. E aí com as criancinhas, a gente faz, ou com os adolescentes, a gente dá aqueles certificados. É muito legal. As crianças se sentem muito valorizadas. Querem ir ao dentista porque não vai ter dor, porque não vai ter anestesia. Porque vai chegar lá, vai ganhar um reforço positivo, vai ganhar um presentinho, vai olhar o quanto ela já evoluiu, e isso você pode fazer através de aplicativos. Tem muita coisa digital hoje que você pode deixar para a criança comparar como foi a última consulta, como vai ser a próxima. Esses projetos preventivos a gente estimula a serem realizados no nosso curso, porque é para isso que existe TSB. Não é só, porque ultimamente os TSBs, eles têm vindo para a gente do particular para trabalhar no ramo da odontologia digital, que também é importante. Então, o que o dentista está fazendo? É difícil e é oneroso para o dentista pagar um técnico em radiologia. Ele está montando uma clínica radiológica, então ele quer um TSB. E o TSB está apto a trabalhar com radiologia digital. Ok, isso é excelente. Ótimo, foi uma conquista do TSB. Só que eu ainda foco e bato na tecla de que o dentista está perdendo muito dinheiro, perdendo o paciente para outros dentistas que focam na prevenção, porque a prevenção é muito mais barata e a prevenção previne um tratamento caro futuro, né? Então, o paciente que tem problemas periodontais, ele está sempre voltando para fazer a consulta no periodontista. Mas não é todo paciente que faz consulta no periodontista. E o TSB, ele tem uma noção muito boa de pério preventiva. Veja bem, não vai dar anestesia, não vai fazer cirurgia, não vai fazer raspagem infragengival, supragengival, mas ele vai poder trazer para o paciente uma noção de que o dente precisa permanecer naquela boca por muitos anos, e é a prevenção que vai trazer isso. Então, aos poucos, a gente já está conseguindo ver dentistas que trazem o TSB para o consultório para fazer essa parte preventiva, que é mais barata, e é mesmo para o paciente, e é muito menos onerosa futuramente. É verdade. Ô, doutora, e sabe uma coisa que me chamou também a atenção? É que quando eu divulguei a nossa live, eu fiz a pergunta, né? Se o ASB e o TSB tinha registro no CRO e no FO. E eu me surpreendi porque a grande maioria disse que tem o curso, né? O certificado desde 2008, quando saiu a questão ali, né? Da regularização e tal. Só que o que eu pude perceber é que muitos estacionaram apenas nesse curso. Eles não vêm se atualizando, não vêm buscando a questão do treinamento, tanto voltado à biossegurança, como também as especialidades que eles auxiliam. Então, eu gostaria de saber se ela acha que é importante. No meu ponto de vista, é de extrema importância, porque se a odontologia em si, ela já vem avançando, por que nós, ASBs e TSBs, precisamos estacionar? Muito pelo contrário, ganha quem está de forma atualizada. Eu estou errada? Não. Na verdade, o ASB e o TSB, eles fazem o curso, assim como o dentista faz a sua universidade, mas todos os anos, por exemplo, a gente tem congressos, a gente tem simpósios, nós mesmos já fazemos, é o nosso 9º, ano que vem é o nosso 10º, hein? O ano que vem vai ter festa. Amém. Amém. O ano que vem é o 10º CETESB, parece que foi ontem. Já bota meu nome na lista. Cada vez que a gente faz um simpósio, que a gente faz um congresso, e eu trabalho muito com congresso, você percebe o quanto essas pessoas absorvem o conhecimento e aplicam esse conhecimento.
né? Por exemplo, o professor Júlio, que estava lá, você deve ter assistido a aula dele, de bebês, de odontopediatria, ele dá aula com a gente há quase Amei. 20 anos. Ele dá aula para especialização, ele dá aula para mestrado, para doutorado, para dentista, e ele fala, é incrível como o ASB e o TSB se apropria desse conhecimento de pós-curso, né? Tanto na formação, quanto nos cursos. Doutora, eu acho que a senhora deu uma leve travada, mas enquanto volta, eu vou falando. No dia 25 de novembro, galera, houve o CIATESB, foi um encontro presencial em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de estar presente junto com a TSB, Jennifer Lasmar, a Cleia também estava lá, e foi um movimento, assim, muito legal. E você que deseja se atualizar e adquirir essas aulas, você depois me chama no direct, porque você adquirindo, você também vai ter direito ao certificado de 10 horas. E isso conta demais na questão de passar em concurso público, processo seletivo. Você que já trabalha no concurso público também, esse curso, esse treinamento, na realidade, vai te ajudar demais. Tanto no sentido de se atualizar, como também de adquirir novos conhecimentos. Então, depois você me chama. Boa noite. Estamos recomeçando a live que eu estava com a Danusa, do Cantinho de Saúde Bucal. E eu vou chamá-la. A gente estava conversando sobre ASB, TSB, e aí caiu, não deu certo de fazer lá. E aí a gente tá fazendo aqui no meu perfil. Cadê você, Danusa, pra gente começar? Oi, galera! Que luta, hein, doutora? Faz tempo que eu não abro uma live aqui, o pessoal deve estar achando até estranho. Mas agradeço, viu? Obrigada. É uma loucura, tá dando esse problema, né? Tá demais, doutora. Mas eu persisto, sigo acreditando que dias melhores virão. Então, deixa eu só dar uma reestruturada. Nós estávamos no perfil da Danusa, que é uma SB, influencer, super famosa, que tem milhares de seguidores, e ela me convidou para fazer uma live para poder falar sobre a importância e a função do ASB e do TSB, e eu estava fazendo algumas comparações, mostrando o quanto é importante o dentista entender a função atual do TSB, onde a gente tem, para além do ASB, muitas funções, sobretudo essa questão da radiologia digital, que está trazendo bastante atenção dos dentistas em relação à contratação de um TSB, falando sobre não trabalhar com alguém na sala clínica que não tenha uma inscrição no CRO, ou que pelo menos não esteja fazendo um curso regulamentado, porque às vezes é um curso que não tem regulamentação. E a gente estava discutindo e conversando sobre tudo isso e caiu a live. Inclusive, paramos na questão de falar um pouquinho sobre a importância da equipe auxiliar de dentistas buscar atualizações, conhecimento ligados à nossa profissão, né, doutora? Não estacionar apenas no curso que deu direito ali ao registro no CRO. E é tanto que quando caiu, eu persisti falando, né? Eu expliquei ali para o pessoal que teve o treinamento, né, lá no CIATESB, né, um evento na realidade, onde reuniram vários palestrantes assim, de renome. Gente, eu me senti ao lado desse povo, falei um pouco sobre a minha experiência de estar atuando como ASB freelancer, teve participação de Jennifer Lasmar, e já tem gente aqui, doutora, interessada em adquirir essa aula, né? E vale lembrar também que ganha ainda um certificado de 10 horas, aí depois dessa live vocês irão nos procurar para ter maiores informações. Mas ficou naquela parte, né, doutora? Você falando sobre a importância das pessoas buscarem atualização, né? Porque a odontologia em si está avançando e nós não podemos estacionar. Sim, na verdade eu estou vendo alguns comentários, tem Lila Sena está perguntando, será que vale a pena fazer um curso de TSB? Porque eu sou da região Nordeste. Por incrível que pareça, a região Nordeste e a região Centro-Oeste são as que mais estão investindo agora para contratação no SUS, né? Para concursos, vale a pena, vale muito a pena. Infelizmente, ainda não temos um número expressivo de dentistas que vão investir numa contratação de TSB, porque eles ainda não entenderam o quanto dá rentabilidade para eles um TSB. Na medida em que eles forem entendendo que a produtividade aumenta muito mais, aumenta 70% da produtividade de um dentista que só tem um ASB e contrata um TSB, ele praticamente quase que dobra a produtividade dele e, portanto, o lucro. E o trabalho dele com o pessoal na parte de prevenção, que é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, né? Eu insisto nisso porque a prevenção em todas as áreas da medicina, da odontologia, é um caminho, e é um caminho muito mais fácil, muito mais barato, e é o caminho que o TSB vai conseguir se engajar. O TSB já formado, ele pode
ele pode cavar essas vagas através de projetos preventivos. Isso a gente orienta no nosso curso. Dá subsídio para esses profissionais, para eles fazerem projetos preventivos, para eles fazerem apresentações importantes, até para clínicas que não têm esse perfil e que possam ver nisso uma forma de trazer um benefício para o paciente e lucro, porque é importante também, né? O dentista não vai contratar um profissional simplesmente para falar que tem um TSB. Ele vai contratar um profissional que vai trazer para ele benefícios para o paciente e vai trazer rentabilidade. Isso é importante. O importante é o dentista particular entender que um TSB se paga e paga um ASB. Isso é uma conta muito fácil de fazer. Então, se o dentista que está tentando ou pensando em contratar um TSB, ele já tem um ASB, com o trabalho desse TSB, ele vai pagar o próprio TSB e o ASB que ele já pagava. Com a rentabilidade e a produtividade que ele consegue fazer do giro desses projetos preventivos. É óbvio que tem que ter uma programação, tem que ter uma agenda, tem que ter uma cadeira ou um horário de cadeira para esse TSB atender. Óbvio que ele não vai fazer isso fora, né, das condições, mas é um caminho muito importante que é a prevenção. Então, assim, Sim. Falando do CEATESB um pouquinho, que é um congresso, esse ano, por exemplo, a gente teve 9 palestras, né? São 10 horas de conhecimento, 10 horas de certificados. Nosso certificado é registrado pela Lapus, que tem registro no CFO, isso é importante, porque muitas vezes você vê simpósios e cursos onde é um certificado que não tem nenhum estofo, né? Então, isso tudo é muito importante para que você procure, quando tenha necessidade, uma entidade que te dê um respaldo, que não vai te deixar na mão depois, não vai te deixar sem o certificado, não vai te deixar sem conteúdo. Muitas vezes, Danusa, você sabe disso, você trabalha com as redes sociais muito mais do que eu. Você tem cursos super mais baratos do que o nosso. Incomparavelmente mais rápidos. Só que é uma coisa que você assiste um filme como se você estivesse lendo um e-book. E isso não é curso. Curso é o curso que você aprende, que você pergunta ao professor ao vivo, que você assiste. Agora a gente implementou para as meninas que fazem o semipresencial. A gente está filmando ao vivo a escultura para as pessoas que fazem à distância poderem fazer a escultura lá na sua casa com as barras, com as ceras, com os instrumentais. E eu acho que isso é uma coisa de grande valia, porque uma coisa é você aprender uma anatomia dental, outra coisa é você pegar um pedaço de cera e fazer uma escultura junto com o professor na aula, ao vivo, online. Você não chegou nesse ponto Inclusive, ainda, né, doutora, ainda não, vou chegar. Inclusive, quando eu coloquei aqui, quando eu falei, né, na nossa live que eu estava cursando TSB online, o pessoal já começou. Como assim? Qual escola? Tem interesse? Como que é? E a gente já está partindo para o final da live, onde entra essa questão da orientação, né? Sim. O caminho, né, para esses ASBs e TSBs. Na realidade, o caminho para essas pessoas que estão trabalhando com dentista, não possui o registro no CRO ou CFO, né? E está praticando uma profissão de forma ilegal. O caminho agora a gente vai te direcionar. E claro, gente, que vocês têm total liberdade em procurar uma outra instituição e tal. Só que assim, eu não envolvo meu nome em qualquer lugar. Né? Antes de divulgar para vocês, eu analiso, eu estudo. E a doutora Luziane, ela faz parte da minha história. A galera já sabe. Viram lá no meu feed, né? Tá lá, né? A gente na conclusão do meu curso de ASB e agora palestrando no CIATESB. Então, assim, eu estou confiante, estou gostando. Eu vi que teve também, tá tendo a participação de uns professores que eu tive acesso lá atrás. Aquela Adriana Poiato, esqueci o nome dela. Paiato. Ela deu um branco agora. A gente tem 25 professores, todos os nossos professores têm especialidade, a grande maioria tem mestrado e doutorado. Os nossos professores dos nossos cursos não são professores dentistas que querem dar aula e ganhar um dinheiro. São professores que têm uma formação em educação em saúde. Isso é muito importante, porque às vezes o dentista é excelente, mas ele não tem didática e ele não consegue passar o que ele sabe para o aluno, né? E é verdade. Não aprendeu, pergunta. Na próxima aula, pergunta. É como se você estivesse lá em sala de aula, só que você vai estar na tua casa. Ou no ônibus, tem menina que assiste no caminho. Perdeu uma aula, a gente manda a aula gravada. Provas, a gente faz uma revisão. Ninguém vai ficar dando prova para prejudicar ninguém. No final, tem uma apresentação, que é o terror no início, depois todo mundo ama, que é um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Você já vai começar a ter umas orientações. A nossa turma anterior já está fazendo o TCC, já está fazendo a parte prática online e a parte
laboratorial presencial, que tem pessoas que vêm para São Paulo, se quiser pode vir também. Os nossos cursos, tanto de ASB quanto de TSB, te dão uma condição de assistir ao vivo e de poder assistir novamente. E de ter todo o material que a gente passa, né? Paralelamente a isso, um material de apoio para você poder estudar. Então, a Danusa está super bem entrando nesse curso assim com tudo, porque já é a nossa quarta turma, né? Você está na turma 4. Então, esse curso já está mais do que testado e a gente já dá a TSB e a ASB desde 2000, 2001. Essa novidade online ao vivo veio com a pandemia e a gente está muito feliz em poder... A gente tem pessoal do Acre, tem de Rondônia, tem do Amapá, tem do Sul, tem do Centro-Oeste, tem gente de todos os lugares do Brasil que já conseguiram trabalho depois do certificado registrado e com tudo direitinho. Então, se vocês tiverem interesse, entre em contato e a gente está à disposição. E muito obrigada, viu, Danusa? Por nada, doutora. Eu que agradeço. E vale lembrar que, assim, ó, você que tem o interesse em ser ASB ou TSB e busca, né, essa oportunidade, pode me chamar no direct, eu passo para vocês o contato da representante da escola. Ela vai tirar todas as suas dúvidas, vai falar com você, explicar detalhes de como que funciona e tal. E vale lembrar que também tem a questão, uma pegada assim voltada para a área hospitalar, né, doutora? Tem um curso também semipresencial para a galera que deseja. Wagner Ceroli, que ele tem 35 anos de odontologia hospitalar, ele dá habilitação para os dentistas, né? Que é uma habilitação que já está aprovada. E a gente tem o pessoal da área auxiliar e técnica que já fizeram curso conosco, que já estão trabalhando. Então, também é uma possibilidade. Tem um outro curso que é a professora Adriana Paiato, que você conhece, que há 10 anos, mais de 10 anos, você participou de várias aulas, né? Quando você fez o curso conosco. Ela é mestre em saúde pública. E a gente também tem esse curso para os ASBs e TSBs formados que querem ter essa extensão em saúde pública, porque muita gente está já trabalhando na saúde pública, né? Tem várias possibilidades. Aí vocês entram em contato, a Helenice vai dar para vocês todas as informações, tá bom? Então, fechou, doutora. No demais, pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui conosco. Muito obrigada. E a gente vai encerrar aqui, né, doutora, com uma mensagem para a equipe auxiliar, porque tá chegando o nosso dia, galera. Estou muito feliz. Desde já quero te agradecer, viu, doutora? Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa live. Gratidão é a palavra, viu? E a gente já vai encerrar, galera. Agradeço. Eu vou gravar e vou passar para você, né? Para você emendar essa live na outra, porque a gente começou no seu perfil e terminamos aqui. Agradeço. Faz tempo que eu não faço live. Esse ano eu fiz pouquíssimas. A gente já está aí na semana do Natal. Dia 24 é o dia do ASB e TSB. Já estou parabenizando todos vocês antecipadamente. E contem sempre conosco. A gente tem 23 anos de experiência em formação em ASB e TSB. Nós temos mais de 12 mil alunos formados. Os alunos que entram em primeiro lugar aqui na região de São Paulo e Santos são sempre nossos alunos de concursos. Isso todo mundo sabe, né? Você mesma sabe disso. E a gente fica muito feliz em ter esse reconhecimento de uma pessoa que se formou conosco há mais de uma década e voltou a fazer curso conosco. Isso quer dizer que a gente tem coisas boas a oferecer, não só profissionalmente, como interpessoal, né, Danusa? É verdade, doutora. Virou uma grande família, né? Sim. E fico muito feliz e honrada por fazer parte dela, viu? Muito obrigada. Pessoal, eu só tenho a agradecer. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Salva mesmo, que eu vou salvar agora e botar lá no feed. Gente, big beijocas, até a próxima, se Deus quiser. Beijos, tchau, tchau. Tchau.